tempo, saudar Alexandre, presidente do Sindicato de Engenheiros aqui do Rio Grande do Sul e toda a sua diretoria, a Zambuja, nosso diretor, saudar o Ladaga, está ali, comandante desse evento, companheiro de muito tempo, companheiro lá de trás, que nós estamos juntos, saudar o Paulo Guimarães, presidente da Mútua, companheiro e parceiro de longa data. Quero aqui, primeiro, agradecer a oportunidade de falar rapidamente. Eu sei que, no meio de tantas palestras boas e oportunas, nós vamos fazer uma fala também da nossa federação, acredito, para nós, de uma importância enorme. E quero falar rapidamente, para que a gente não tome muito tempo de vocês. Na verdade, eu acho que nós estamos num momento, no país, um momento bastante difícil, um momento de muita delicadeza de todos nós. Acho que a federação, em 2006, criou um movimento chamado, um programa chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Que é isso que nós temos aqui. E, naquela oportunidade, nós entendíamos que nós deveríamos dar a nossa contribuição de desenvolvimento e crescimento para o país. Então, nós criamos esse projeto. Esse projeto foi fruto de 30 seminários no Brasil, onde nós discutimos as questões da sociedade e apresentamos, a partir daí, um caderno, uma revista, que nós entregamos a todos os candidatos a governadores e presidentes da época, dando a nossa contribuição de desenvolvimento e crescimento do país. E, em particular, o Rio Grande do Sul teve uma participação fundamental nesse nosso desenvolvimento do Cresce Brasil. O Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul participou efetivamente, junto com toda a nossa federação. E daí, a cada 2 anos, nós lançamos um documento. Quando era eleição municipal, nós lançamos e entregamos a todos os candidatos a prefeito, depois eleições de governador e presidente, fizemos outros, e assim, esse aqui foi o último, que nós lançamos no ano passado, que foi para as eleições municipais, chamado Cidades. Agora, no ano passado, em março, nós lançamos um projeto chamado Engenharia Unida. Por quê? Porque nós entendemos que, em cima dessa crise, talvez a maior crise que nós estejamos passando no país, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise política, nós lançamos a Engenharia Unida. A ideia é que nós fizéssemos uma união de todos os profissionais da área tecnológica, que nós pensássemos na academia, no trabalhador, nas entidades, nas empresas, para que a gente pudesse propor medidas factíveis para a saída da crise, para o desenvolvimento e o crescimento do país. E hoje nós estamos, talvez, com mais de 23 estados da nossa federação, apoiando a Engenharia Unida e participando efetivamente da Engenharia Unida. O CREA aqui do Rio Grande do Sul, juntamente com os sindicatos, juntamente com a Mútua, estão participando efetivamente da Engenharia Unida. Nós temos a convicção de que, se nós nos unirmos, nós podemos trabalhar e apresentar propostas, buscar o protagonismo da engenharia, participar efetivamente das questões nacionais, discutir a engenharia brasileira e, sem dúvida nenhuma, atuar para que um governo possa dar oportunidades maiores aos trabalhadores brasileiros, à sociedade brasileira. Hoje nós falamos muito nos cantos, a gente fala muito o seguinte: a engenharia está presente em todos os momentos, em tudo que a gente faz tem engenharia, tem tecnologia, tem participação, porém, ela não é consultada, não é ouvida e não participa das questões nacionais.
Então, eu acho que nós temos que juntar, montar a Engenharia Unida e juntar para que nós tenhamos o protagonismo da tecnologia, do desenvolvimento do país. Nós temos que voltar a buscar o protagonismo. Nós estamos agora, recentemente, dando uma entrevista para um jornal. E aí, nós estamos hoje aqui num seminário de engenheiros civis. E aí o jornalista me pergunta: vocês têm falado muito do desenvolvimento, do crescimento, da Engenharia Unida. Me dê um exemplo. Como é que é a primeira saída? Eu disse o seguinte: a primeira saída seria retomar as 5.000 obras paradas pelo governo federal. A saída seria, evidentemente, pela engenharia civil. A saída seria que o governo colocasse um planejamento de obras, dessas obras que estão paradas, com cronograma, com local, com a verba destinada e também com o prazo, para que nós tenhamos condição de avançar. E disse ao jornalista: cada obra desta retomada, nós vamos desenvolver o Estado, o local, nós vamos ter certeza de que o comércio vai crescer, as indústrias em volta, a empregabilidade, a oportunidade de trabalho. Então, veja bem, nós temos a convicção de que, se nós quisermos rapidamente desenvolver o país e ir para o crescimento, é através da engenharia civil, é através das obras que estão ali paradas. 5.000 obras paradas. Aqui nós temos aqui no Rio Grande do Sul nós temos um estaleiro parado enorme, não é isso? Então, eu acho que nós temos a convicção de que, unidos, nós podemos fazer a diferença. A gente vem discutindo, através da nossa federação, através dos nossos sindicatos no Brasil todo, através da mútua que a gente vem discutindo, nós estamos pensando, por exemplo, na educação. Nós lançamos, em São Paulo, a primeira faculdade de engenharia de inovação da América. A primeira faculdade de engenharia montada por uma entidade sindical no mundo. E é uma faculdade que nós queremos que ela seja um exemplo, que ela seja uma referência. Não uma faculdade que nós vamos disputar com nenhuma outra, até porque nós não temos essa condição. A ideia é que nós tenhamos um curso de engenharia de inovação, ele é totalmente bancado pelos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo e apoiado pela Federação Nacional dos Engenheiros. Então, a gente vem dando essa contribuição. Em conversas, muitas conversas com a mútua, através do presidente Paulo Guimarães, nós estamos fazendo uma parceria do EasyTech, que é a nossa Instituto Superior de Tecnologia e Inovação, com a mútua, para que nós tenhamos, mais uma vez, contribuído para a educação e contribuindo para uma sociedade melhor. Então, nós temos a convicção que, se nós pensarmos na educação, se nós pensarmos no desenvolvimento e no crescimento, se nós juntarmos força entre todos os engenheiros, todos os profissionais da área tecnológica do país, nós podemos contribuir por questões muito mais importantes do que ficarmos todo dia pela manhã ligando a televisão ou abrindo o jornal para ver qual é o próximo que vai ser preso ou que vai ser acusado e assim por diante. Acho que nós temos a obrigação da discussão no campo das ideias. Nós temos a obrigação da discussão de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento. Acho que nós temos que participar efetivamente da sociedade brasileira. Por isso, a nossa Engenharia Unida, que nós estamos difundindo no país todo, é uma ideia para que nós possamos, juntos, sem que nós pensássemos, sem que nós deixássemos fundamental que o campo das ideias é a coisa mais correta. Nós não podemos ficar o tempo todo judicializando. Acho que
nós poderíamos pensar numa coisa bem rápida também, que eu queria conversar com vocês, que é, hoje nós vivemos, e sem demérito a nada disso, mas hoje nós vivemos num país de bacharéis de direito, que nós podemos enxergar que tudo o que a gente vai fazer, nós estamos pensando em judicializar. Nós devíamos estar pensando, nós, da área tecnológica, é discutir no campo das ideias, apresentando propostas, participando efetivamente e ficando rouco de tanto falar e ouvir, mas participando efetivamente, colocando as nossas opiniões, colocando as nossas matérias, discutindo efetivamente o nosso país e a nossa área tecnológica. Hoje a nossa preocupação grande, que é a seguinte: quando a gente fala de engenharia unida e todo esse processo, nossa preocupação também é grande quando a gente diz o seguinte: vamos montar uma entidade nacional. Aí você vai montar uma associação, qualquer questão dessa. A hora de montar a associação, nós temos que pensar em montar com profissionais fortes, firmes e tal. E normalmente o cara vai montar a associação, a primeira coisa que ele pensa, vamos contratar um grande advogado. Eu acho que o advogado é importante, ele contribui no contexto, mas nós temos que entender que a área tecnológica tem que ser tratada, tem que ser respeitada, nós temos que colocar as nossas linhas, nós temos que ir a fundo, para que as nossas posições técnicas sejam levadas adiante, que nós temos que entender que qualquer observação de qualquer área jurídica, que fala, eu sou da área jurídica de meio ambiente, tem que ser ouvido um engenheiro de meio ambiente, um engenheiro ambiental, tem que ser ouvido um técnico que entenda desta área. Nós não podemos simplesmente deixar que essas questões andem sem que tenha a opinião da tecnologia, a opinião do profissional da área tecnológica, a opinião de um engenheiro. Então, meus amigos, eu acho que a Engenharia Unida contribui para que nós possamos fazer uma grande discussão nacional, para que nós possamos contribuir para um Brasil melhor, um Brasil mais forte, mais unido. Então, eu queria convidar a todos os senhores a participarem da Engenharia Unida, a todos os senhores, que nós possamos contribuir, discutir o Brasil que nós queremos, que nós podemos discutir as questões de real importância para todos nós da sociedade brasileira. Acho que a área tecnológica tem o dever e a obrigação e ainda tem o direito dessa discussão. Queria convidar vocês todos, que nós façamos uma discussão séria, que nós participemos de uma oportunidade na área tecnológica muito mais forte, que nós façamos com que, por exemplo, todas as discussões técnicas sejam passadas por nós. A gente tem discutido um pouco, vamos fazer um exemplo, lá naquele acidente em Mariana, talvez um dos maiores acidentes ambientais do país, do mundo. A discussão lá, técnica, é nossa. A discussão jurídica e de polícia é da polícia e é do judiciário. Agora, nós tínhamos que rapidamente ter resolvido a questão técnica. Como? Nós vamos lá, fazemos o projeto básico, projeto executivo, preparamos as planilhas de cálculo, preparamos o calendário da obra, apresentamos o orçamento, as autoridades pagam. E a questão, quem errou, quem não fez, essa é uma questão jurídica, não nossa. Agora, nós tínhamos que fazer do limão a limonada. Nós tínhamos que ter feito, por exemplo, daquele acidente, de repente, um super de um projeto que deixasse o Vale do Rio Doce melhor ainda, que as coisas ficassem muito melhores do que estavam antes. Então, eu acredito que essa nossa participação tem que ser mais forte. Nós temos que buscar cada vez mais a tecnologia. Nós temos que cada vez mais nos fazer ouvir. Nós não podemos deixar que as coisas trabalhem de outra forma. Nós estamos lá, fazendo aniversários, e continua
um processo jurídico. Eu acho que o processo jurídico tem que ficar, mas a área técnica tem que comandar isso. É esse protagonismo que eu acho que nós temos que buscar, que eu queria convidar vocês. Nós temos que fazer de uma engenharia unida a engenharia que todos nós queremos, um Brasil que todos nós almejamos. Então, para isso, eu acho que essa discussão que a gente vem fazendo dentro da Federação Nacional dos Engenheiros, dentro dos nossos sindicatos de engenheiros, é uma discussão para que todos nós, profissionais, possamos opinar, trabalhar, ser ouvidos e participar efetivamente de tudo que a sociedade nos exige. E rapidamente, antes que aquele menino durma, rapidamente eu termino a nossa fala agradecendo a vocês todos pela oportunidade, desejando aí um ótimo seminário a vocês, parabenizando o Ladágua pelo seu trabalho, a todos os senhores, e deixando a nossa federação inteiramente à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Bom, eu acho que o Murilo não falou os 30 minutos. Gostaria de saber, eu acho que não falou os 30 minutos. Então, eu vou abrir as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá ok? Sem problema, 5 minutinhos. Né? E eu queria aproveitar aqui rapidamente, né? Novamente parabenizar o Ladágua, né? A multa, o Paulo Guimarães, né? A força das mulheres com a nossa presidente da BEC do Distrito Federal, a Lia, a nossa presidente da BEC Bahia, a Ruth Carvalhal, e também a coordenadora nacional, a Alice. Quer dizer, eu gostaria de uma salva de palmas para as mulheres aqui também. Pessoal, fica à vontade. Microfone ali. Bom, primeiro, parabenizar a participação aí da nossa federação. Existe um momento hoje no Brasil onde a população está estarrecida com o desempenho, a postura, a própria dignidade do poder público que está abalada. Qual a oportunidade que a federação enxerga de nós, como engenheiros, que sabemos aonde pôr o pingo no i, interferirmos nesse processo de recuperação da pátria brasileira? Olha, você acabou de falar aquela questão que nós estamos falando da engenharia unida. Eu acho que somente unidos nós conseguimos fazer essa diferença. Hoje, como eu disse, nós estamos presentes em tudo e não participamos de nada. Eu acredito que se nós tivermos a engenharia unida, se nós buscarmos a união de todos, nós teremos condição de fazer a diferença. Nós temos interferido muito através da federação, mas eu acho que nós precisamos da união de todo o sistema Confecrea, nós precisamos da união das entidades, nós precisamos da união da academia, nós precisamos estar juntos, das empresas, porque a saúde de um é a saúde do outro. Se nós tivermos a unidade, sem dúvida nenhuma, nós faremos essa diferença e essa interferência, com toda certeza. A ideia é que nós possamos ocupar o espaço que está deixado para outras categorias que não a nossa tecnológica. Murilo, eu queria, dentro desse espírito da pergunta que foi feita pelo colega ali, que tu pudesse falar um pouquinho, porque a gente acompanha e sabe do esforço que tem sido feito, por exemplo, junto ao Congresso Nacional, com a Frente Parlamentar Mista da Engenharia, está criada, né? E ali, objetivamente, os engenheiros, né, têm a possibilidade de participar efetivamente da discussão, por exemplo, essa que o Murilo citou aqui, retomada de obras no país inteiro e outras que são essenciais. Eu gostaria que pudesse falar um pouquinho dessa experiência e também a experiência que trata da questão da tecnologia de conteúdo local, onde houve também uma iniciativa que congregou entidades da engenharia, né,
em torno de uma ideia da preservação do emprego nacional, da tecnologia nacional, do desenvolvimento nacional. Eu gostaria, Murilo, que pudesse, enfim, falar um pouquinho sobre isso. O Azambuja dá a oportunidade de falar. Nós, juntamente com o CONFIA, a Federação participa da Frente Parlamentar de Engenharia e Infraestrutura, coordenada pelo deputado federal, presidida pelo deputado federal Ronaldo Lessa, com mais de 200 parlamentares. Nós acreditamos que essa frente seja um palco para uma discussão, um palco para que nós possamos enfrentar as questões da sociedade. Essa frente é uma iniciativa que nós estamos adotando, que nós estamos acompanhando, que a gente tem feito algumas discussões. O Azambuja já levou discussões lá importantes da 8666, nós já levamos a discussão desse conteúdo nacional, nós levamos a discussão da participação da engenharia, levamos a discussão também da carreira de Estado. Então, tudo isso está sendo colocado nessa frente parlamentar. Agora, é fundamental que nós tenhamos aí também uma discussão que está acontecendo no Brasil todo. Por exemplo, o Comperj, no Rio de Janeiro, por exemplo, na Petrobras, nós tivemos a proibição de participação de empresas brasileiras. Esse foi um grande movimento da federação, que nós unimos desde a BIMAC, Sinduscom, Sinaenco, as entidades nacionais, o sistema Confiacrea. Nós reunimos e depois fomos direto, juntamente com o Ronaldo Lessa, com a Frente Parlamentar, e fomos direto ao Eliseu Padilha, para que a gente pudesse reverter essa questão. Como é que poderia, por conta dessa questão do Lava Jato, aonde deveriam ser punidas as pessoas que ali fizeram erradas, e não as empresas. Pois bem, hoje foram proibidas de participar dessa licitação as empresas brasileiras, e participaram mais de 30 empresas de fora, sendo que 23 delas tinham problemas de corrupção interna dos seus membros e continuaram participando efetivamente. Então, eu acho que nós temos que discutir, nós temos que participar efetivamente, nós temos que fazer a coisa acontecer. Por exemplo, com a redução do conteúdo nacional, conteúdo interno, veja o que acontece. Nós perdemos espaço, nós perdemos a competitividade, nós deixamos de ter empresas brasileiras participando efetivamente para outras empresas que estão subsidiadas pelos seus países participarem aqui. Então, eu acredito que somente com a união, que somente com essa demonstração da engenharia unida, nós possamos fazer a diferença. Nós temos algumas dificuldades, essas que eu estou colocando, que nós juntamos a academia, nós juntamos entidades de classe, nós juntamos empresas, para que a gente pudesse discutir essas questões do conteúdo nacional, da proibição de empresas participarem. Acho que nós estamos num momento de muita dificuldade e de muita apreensão no país. Acredito que somente na unidade nós podemos fazer a diferença. Muitas vezes a gente tem falado de engenharia unida para um canto, para outro, e as pessoas têm interpretado de uma forma muito séria, entendendo o seguinte, que se nós estivermos unidos, muito mais difícil que essas coisas aconteçam da forma que estão acontecendo. Nós temos a convicção que nós precisamos estar unidos, de levar as nossas propostas e de participar efetivamente dessas questões do país, participar efetivamente das questões da sociedade brasileira. Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse contexto nacional. Então, eu acredito que unidos, de uma forma a discutir questões da sociedade, apresentando propostas factíveis, nós podemos contribuir para maior tecnologia, para um avanço do país, para um crescimento e para um Brasil melhor. É isso que eu acho. Agora a última pergunta. Boa tarde, colegas. Ribamar Fonseca, engenheiro civil do Maranhão. Murilo, eu tenho visto você
por esse nosso país, falar da Engenharia Unida. Vários eventos que eu participei, eu sou do SENGE, lá do estado do Maranhão, já estive em várias reuniões junto à Federação Nacional dos Engenheiros. Inclusive, sou representante da FNE lá no Maranhão. Então, eu vejo o companheiro falar em união, unir, mas só o Murilo fala nisso. Eu não vejo o CONFEA falar com a mesma ênfase que você fala. Então, como é que nós viabilizaríamos isso? Como é que nós efetivamente colocaríamos isso em prática? Através da criação de um fórum supra-entidades, supra-conselhos, porque vamos nos unir, mas precisamos colocar o alicerce disso. Olha, vamos criar um fórum, vamos criar reuniões, vamos criar outros tipos de organização para a gente realmente viabilizar isso aí, não é? Porque realmente você falou, o número de obras paralisadas nesse país surpreende. O negócio, eu vim de São Paulo agora, passei ali em Pernambuco, o negócio é sério, realmente é uma coisa séria. Então eu gostaria que o amigo tecesse comentários sobre como nós poderíamos viabilizar essa ação para colocar, atender essas demandas que tanto nos aflige como engenheiros. Obrigado. Poxa, muito boa a sua pergunta. Na verdade é o seguinte, eu acho que nós falamos da Engenharia Unida, estamos divulgando isso no Brasil todo. Estamos entendendo que é possível que todas as entidades nacionais, as entidades estaduais, participem efetivamente da Engenharia Unida. Quando eu falei que nós estamos com mais de 20 estados participando da Engenharia Unida, eu acho que isso é fundamental. Nós temos que entender que nós temos que juntar os CREAs, o Sistema CONFEA-CREA, o CONFEA, nós temos que juntar as entidades de classe, nós temos que juntar a academia, nós temos que juntar os empregados, nós temos que juntar as empresas, nós temos que estar todos juntos. Esta é a ideia da Engenharia Unida. Nós temos que dizer o seguinte, quando a gente fala enquanto empregado, a gente diz o seguinte, a saúde do empregado é a saúde da empresa. E vice-versa, a saúde da empresa é a saúde do empregado. Então, a ligação e a interligação tem que ser muito forte. Quando nós falamos da Engenharia Unida, do que você tem colocado, nós temos também colocado isso para o CONFEA. Nós entendemos que o CONFEA tem um papel fundamental nessa Engenharia Unida. Nós temos que buscar o protagonismo. Buscar o protagonismo é que cada discussão que acontecer no país, que tiver envolvido a sociedade, a tecnologia, os engenheiros têm que ser ouvidos. Os profissionais da área tecnológica têm que ser ouvidos. Nós temos que participar efetivamente, nós temos que colocar nossa cabeça para fora da terra. Nós não podemos permitir que uma discussão técnica seja levada somente para o lado jurídico. Nós temos que entender o seguinte, que a nossa área tem que ser muito bem delineada. Nós temos que entender que um projeto civil, ele tem que ser por engenheiros, por profissionais dessa área. Nós não podemos dizer que a interferência, se você vai fazer uma ponte, se você vai fazer um viaduto ou uma estrada, você tem que perguntar para algum jurista se ali pode passar, se vai ter uma ação. A ação tem que ser tecnológica, é o contrário. A área jurídica que tem que perguntar para nós se deve passar por ali, se aquele é o projeto melhor. Para isso, nós precisamos da unidade, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Nós estamos, muitas vezes, invertendo o papel. O rabo está abanando o cachorro. Porque muitas vezes a gente vai discutir na área jurídica se pode ser feito aquilo, se tem algum impedimento. O impedimento quem fala é o profissional da área tecnológica. Ele diz aqui pode passar por conta disso, disso e disso. Aqui os cálculos foram feitos, é aqui que se faz. A questão ambiental é feita por um engenheiro ambiental,
o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo. A questão civil, se essa ponte, se esse viaduto, se essa estrada, se esse prédio deve ser construído aqui, quem define é o profissional da área tecnológica, é o engenheiro civil e assim por diante. Então nós não podemos permitir essa relação seja diferente. Para isso, a unidade, ela precisa ser de todos nós. Nós precisamos entender que nós temos que nos dar as mãos. Se nós tivermos a engenharia unida, eu acho que nós temos um resultado bastante positivo para o Brasil todo. E toda vez que nós atingimos, que nós colocamos um projeto tecnológico, um projeto de engenharia, sem dúvida nenhuma nós estamos agraciando a sociedade como um todo. Toda vez que você faz um projeto com tecnologia, com seriedade, você está contribuindo para um Brasil melhor. Então, a unidade, a união, a engenharia unida, é a diferença para todos nós, é o que nós entendemos desde algum tempo. Nós estamos praticando isso em todo o país. Nós estamos dizendo que esse seria um caminho muito importante para todos nós. E parabenizar pelos programas que a FNE tem, desde o Pensar Brasil, agora com a Engenharia Unida, né? Sucesso aí à frente da FNE e parabéns pela apresentação. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a todos a oportunidade, muito obrigado. Gostaria de convidar para coordenar a próxima palestra o coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Pernambuco, Eli Andrade. Senhoras e senhores, boa tarde. O 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis é uma realização da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, ABENC, e conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, do Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, SENG-RS, da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, e do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. Sejam todos muito bem-vindos, assim como eu sou, vindo do Nordeste, né? E para compor a nossa mesa, os trabalhos aqui, convido o nosso palestrante, o engenheiro civil Gilberto Piva. Tudo bem? Deixa eu olhar aqui o seu currículo. Nosso palestrante é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, em 1977, professor da PUC do Paraná, empresário da construção. Sua palestra terá duração de 50 minutos e teremos um acréscimo de mais 10 minutos para alguma pergunta que queiram fazer. Com a palavra, nosso palestrante, o Gilberto Piva, que vai falar sobre obras de artes especiais. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui no Rio Grande do Sul mais uma vez. E quero, inicialmente, cumprimentar o incansável, o fôlego de não sei quantos gatos, Francisco Ladaga, que conduz a ABENC de forma brilhante, com galhardia, defendendo os interesses da engenharia civil brasileira. Também as minhas considerações ao CREA do Paraná, através do seu presidente, Joel Krieger, que ofereceu as condições para que eu pudesse participar desse evento junto com vocês. Nós falarmos de ponte aqui no Rio Grande do Sul, falarmos de obras de arte especiais, tem que ter um pouco de cuidado.
até porque a gravura que está brilhantando a chamada do Congresso é uma das obras mais excepcionais que nós temos no Brasil, que é a ponte sobre o Rio Guaíba. E junto a isso, junto ao delta do Guaíba, existem tantas outras obras que representam a evolução da nossa engenharia de construção na área de infraestrutura de pontes e viadutos. Um dos problemas grandes que nós temos, eu vou me permitir tirar o agasalho, que aqui em cima está fazendo um pouco de calor. O agasalho protege, inclusive, a barriga, mas o calor é muito grande, então a barriga que fica exposta. Então, um dos problemas que nós temos, e vem de encontro ao que o engenheiro Murilo falou há pouco, é a questão da nossa comunicação. Que quando nós falamos em obras de artes especiais, esse pessoal que ocupa esse espaço e toma essas decisões, eles, assim como tem o juridiquês e tem o economês, para eles aí vem o engenheirês. Eles entendem que, quando nós falamos em obra de arte especial, nós estamos falando da Mona Lisa lá no Louvre. E para nós, obras de arte especiais são essas maravilhas que nós fazemos, que nós construímos, tendo aí dois símbolos muito representativos dessa atividade profissional que nós desenvolvemos, que é a ponte Hercílio Luz, na cidade de Florianópolis, e a ponte Juscelino Kubitschek, na cidade de Brasília. Aqui também nós temos dois exemplos clássicos e maravilhosos da nossa engenharia, da nossa competência intelectual. A primeira obra à direita de vocês, a ponte sobre o Rio das Antas, aqui junto a Bento Gonçalves, Veranópolis. E essa ponte, ela foi um marco, ela bateu o recorde mundial de vão livre, a época que ela foi construída, lá na década de 1950. E depois, o outro grande desafio, que foi a construção da maior obra da engenharia de arte do nosso país, que é a ponte Rio-Niterói, que permitiu aproximar as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. A seguir, nós temos outras duas obras que também são representativas. A primeira à esquerda, a recém-construída ponte sobre o Rio Negro, lá na cidade de Manaus, e uma ponte estaiada, que foi construída na cidade de Curitiba, para as obras da Copa do Mundo, e que nós passamos por uma discussão muito grande, porque, novamente, vem a questão de comunicação com a sociedade. Todo mundo chama essa obra de ponte estaiada. E, para nós, a definição de ponte e de viaduto, a diferença é que uma passa água embaixo e outra não passa. E ali não tem água, ali tem uma avenida. Essa obra de Curitiba, ela foi muito polêmica, e ela vem de encontro ao que nós falamos aqui agora há pouco, através do engenheiro Murilo. É uma obra que faz a transposição da avenida que liga o aeroporto de Curitiba à cidade. E durante esse percurso, nós devemos ter umas 15 intersecções, todas com níveis diferenciados, com níveis elevados. E dessas 15 intersecções, 14 delas custaram alguma coisa como 10 milhões de reais. E essa intersecção aqui custou 100 milhões de reais. Então, é uma obra que tem superfaturamento de solução. Ela não tem superfaturamento de dinheiro, mas ela tem superfaturamento de solução. E aí vem a primeira observação quanto ao papel do engenheiro de criticar de forma construtiva, quando existe por parte do gestor público uma vontade maior de deixar uma marca da sua gestão do que a necessidade do evento. Aliás, quando nós falamos de engenharia unida, dá até para chamar um engenheiro da obra de arte, né? Que, diferente dos colegas que gostam de erguer paredes, nós gostamos de juntar as pessoas. Então, o engenheiro de obra de arte, o engenheiro de ponte e viaduto, é o mais apropriado realmente para participar desse processo da engenharia unida.
porque nós aproximamos as pessoas, nós vencemos os obstáculos, nós trazemos aos povos a condição de prosperar. Aqui também nós temos outros exemplos clássicos de obras de arte. Uma ponte que se movimenta, é uma eclusa, e uma obra recentemente feita, que é a expansão da ferrovia do Carajás, no trecho que liga a cidade de Açailândia a São Luís do Maranhão. É a maior obra em construção no Brasil hoje, feita pela iniciativa privada, que é a expansão, a duplicação da ferrovia de Carajás, uma obra de 780 quilômetros. Pela ferrovia de Carajás, para nós termos uma dimensão do que representa para a economia, cada composição de trem é composta de 332 vagões. E cada vagão carrega 100 toneladas. Ou seja, uma composição dessa equivale a 1.250 caminhões. E passa por essa ferrovia, só transportando minério, 17 composições por dia. O que dá uma dimensão de qual é a importância econômica dessa obra e por que a Vale investe tanto recurso para produzir uma duplicação de uma ferrovia para permitir acelerar o processo. As pontes e os viadutos, elas são, inclusive, objeto de estratégia de guerra, porque destruir ou tomar as cabeceiras das pontes sempre foram primordiais para os comandantes na tentativa de conter as tropas adversárias. E elas ganham representatividade porque transformam-se em símbolos para os países. E tanto assim que nós temos muitas cédulas de diversos países retratando as obras de arte que lá existem. E nós temos que ter um pouco de cuidado à hora que elaboramos os nossos projetos, para não partirmos por um princípio de fazermos um pouco de confusão além daquela que é necessária. E, para isso, exigir a presença de um engenheiro permanentemente à frente dos trabalhos. Aproveitando a deixa do engenheiro Murilo, vamos falar um pouco de política dentro do processo. Nós hoje temos um grande instrumento, que são as anotações de responsabilidade técnica que nós fazemos perante o CREA, em cada projeto, em cada obra que nós apresentamos. E tudo isso tem sido muito contemplado nas licitações públicas que nós participamos, quando se exige o acervo técnico das empresas. Mas, por outro lado, nós, que estamos presentes dentro do sistema, temos perdido uma ótima oportunidade de mostrar para a sociedade até onde vai a razoabilidade de pedir esses acervos. E aonde que eu apresento a contestação básica para isso? Que você vê dentro de um mesmo organismo, citando, por exemplo, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, promover duas licitações iguais, aonde, ora, ele pede um acervo dizendo que pode ser atendido em até 2 atestados, e no outro diz que pode apenas em 1. E aí nós do CREA, nós do CONFEA, absolutamente tomamos uma posição de dizer, isso é equivocado, por que disso? Por que ora pode com 1, outra hora tem que ser 2? E aí está uma prática de dirigismo em licitações públicas que eu não vi até hoje nenhum conselho regional se manifestar. E nós, na defesa dos interesses da sociedade, devíamos tomar essa providência. Esse é o arcabouço das normas brasileiras que nós utilizamos para projetar e para construir obras de arte. Inclusive, com a norma 7187, passando por uma revisão atualmente. Eu estou dando meus pitacos lá, estou dando as minhas contribuições, mas aqueles que se interessarem, é só acessar o site da BNT, que esse tema está em permanente debate no momento. Como nós estamos diante de uma plateia bastante heterogênea, composta por estudantes ávidos por conhecimento e por profissionais que poderiam estar no meu lugar aqui ensinando, nós vamos tentar fazer um nivelamento de informações, tentar fazer com que todos compreendam a sequência do que eu vou falar. Então, aí estão os elementos básicos de uma ponte, a superestrutura, a mesoestrutura e a infraestrutura, as fundações, dizendo que 2 dos nossos maiores adversários estão presentes de forma bem visual,
que são a terra e a água, e o outro que não está soprando aí, que é o vento, que são os grandes esforços que nós vamos combater, além da carga que vai se deslocar por sobre a obra, a carga móvel que nós vamos colocar sobre ela. As pontes são classificadas de acordo com a sua utilização. Pontes rodoviárias, cuja carga acidental é definida pela NBR 7188. Hoje nós trabalhando praticamente com o trem tipo de 45 toneladas. As pontes ferroviárias, que pertencem ao grupo da NBR 7189. E voltando ao caso da Vale, o trem tipo que a Vale usa não está aí. A composição que está sendo utilizada pela Vale é maior que essa, portanto, nós temos que atender aquele dispositivo que está lá, que vai além da norma. Para as passarelas, normalmente nós utilizamos também a norma 7188, que prevê a utilização de meia tonelada força por metro quadrado de sobrecarga. E temos as pontes especiais. Uma ponte que suporta um super jato, um aeroporto praticamente em cima de uma obra de arte, lá na ilha de Funchal, em Portugal, e uma ponte que leva um rio por cima dela, por onde trafega um barco. Então, são cargas excepcionais, cuja mensuração tem que ser feita em cada projeto. Com relação à geometria, as nossas pontes podem ser curvas, ortogonais ou esconsas, dependendo da situação que nós fazemos. No começo da minha vida profissional, eu entortava a estrada para não fazer ponte esconsa, porque eu não sabia calcular ponte esconsa, onde nós temos um dimensionamento bem diferenciado, porque a distribuição de tensões ela não se comporta igual na ponte ortogonal. Com relação à geometria ainda, nós teremos com o perfil as pontes horizontais, as pontes em rampa, os tabuleiros convexos e os tabuleiros côncavos. Lá à direita é uma ponte de pedra construída no Jardim Passeio Público da cidade de Curitiba. Ela exatamente não tem nada que junte as peças. As pedras são justapostas. Pontes em madeira, pontes em aço e pontes em concreto, podendo ser concreto armado, concreto protendido. E estamos loucos para fazer uma ponte em concreto transparente, como o professor César Dair mostrou para nós hoje cedo aqui. Principalmente, o que a gente observa no país é uma falta de cuidado com a manutenção das obras de arte. Se você olhar em todos os tratados de manutenção, eles dizem que nós temos que investir 1,5% do valor do patrimônio anualmente com manutenção. E isso nós não fazemos, vamos ver lá mais para frente. Então, se nós tivéssemos condição de injetar umas bactérias no nosso concreto, pelo menos as fissuras até 0,4 milímetros seriam autocombatidas pelo desgaste e pela fadiga que a estrutura sofre ao longo do tempo. Com relação à seção transversal, nós podemos ter pontes com laje mista, com laje vazada, com duas vigas, com múltiplas vigas, ou a solução em caixão. E, prosseguindo, na seção longitudinal, uma estrutura porticada ou vigas contínuas. Seções em arco, seções em treliça, dando para nós uma criatividade que dá inveja em arquiteto. Eles, às vezes, olham para nós assim e dizem, meu Deus do céu, como é que vocês têm tanta capacidade de criar formas assim? E daí nós vamos defender um pouquinho os engenheiros civis, dizendo que sim, nós também temos capacidade para fazer projeto arquitetônico, porque nós fazemos tão bem quanto eles esse tipo de estrutura. Ponte pêncil e a coqueluche do momento, que são as pontes estaiadas. Todo mundo quer fazer ponte estaiada para conseguir romper essa barreira, e a ponte estaiada tem sido, quando eu volto a falar do acervo, um dos grandes problemas que nós temos, que perguntam assim, mas você tem experiência em fazer ponte estaiada? E aí eu pergunto, e como é que foi feita a primeira? Como é que contrataram a primeira ponte estaiada? E o que é o stall, se não é um cabo de proteção, que está, em vez de estar na horizontal, está na diagonal?
Então, nós temos que fazer essas reflexões sobre o acervo. Opa! Elementos de projeto. O professor Lira, pela manhã, discutiu um assunto fundamental, que é a nossa formação profissional. E se tem uma situação que me tira do sério, gente, é quando eu recebo um telefonema de um colega que está numa prefeitura e diz assim: eu preciso fazer uma ponte, eu quero saber quanto que vai custar. Mas isso é típico. Assim como deve perguntar para o médico, né, eu estou com um caroço atrás da orelha, o que que é? Para nós, eu quero saber quanto é que vai custar a ponte. E aí ele não diz para você qual é a topografia, ele não diz qual é o substrato do subsolo, ele não diz qual é a classe, ele não diz para você qual é o gabarito que tem que ter, se é rodoviária, se é ferroviária, se é de navegação. Ele não tem estudo hidrológico, ele não sabe que material ele vai aplicar, mas ele quer saber quanto é que vai custar. Nós temos que romper com isso, se nós queremos defender a tecnologia que nós somos preparados e treinados para fazê-lo. Tipo de fundações. Essa é o desejo de consumo de todo mundo, né? A hora que você varre o solo e encontra a rocha ali sorrindo para você, dizer: se apoie em mim que eu aguento qualquer desaforo. Então, é a função mais simples que nós temos, de apenas fazer um engastamentozinho bem leve, um encaixe da fundação na rocha, uma armadura apenas para distribuição de tensões, porque, na verdade, essa armadura seria dispensável, armadura horizontal, e é a fundação mais simples que nós temos e mais barata que existe também, a não ser que a gente precise aprofundar muito essa rocha e fazer demolição. Aliás, esse é um dos problemas também que nós precisamos da ajuda para resolver. Hoje, um engenheiro de campo, para fazer uma detonação dessa, numa obra pequena, e eu sempre digo que fazer solução para obra grande é fácil, para obra pequena é mais complexo. Ele só tem um jeito para comprar dinamite. Ele tem que consultar esse pessoal que arromba caixa eletrônico. Porque se ele for pedir licença para o exército, ele vai levar 90 dias para conseguir a licença para ter explosivo, para conseguir fazer a regularização dessa rocha. Aqui, o caso de fundação profunda. E esse tipo de estrutura, gente, nós temos que varrer do nosso universo. Por quê? Primeiro, é um desconforto absoluto trabalhar dentro de um tubulão sob ar comprimido. E segundo, para você atender a norma regulamentadora do trabalho, você tem que montar um hospital na obra. Você tem que ter na sua obra um ambulatório e uma câmera hiperbárica. O que é a câmera hiperbárica? É aquela câmera que vai equilibrar a pressão quando o funcionário sai de dentro do tubulão. E o porquê disso? Porque se der um acidente lá dentro, algum tipo de vazamento, você tem que ter essa câmera para conseguir fazer com que o operário se recupere. A gente chama esse tipo de problema da embolia pulmonar. E isso é mais ou menos igual ao efeito Coca-Cola. Vocês pegam uma Coca-Cola quente, daquelas de tampinha, e abre de repente assim, você vê que aquilo vem para fora, todo aquele gás, é exatamente o que acontece lá. A norma brasileira, ela diz que nós, para mantermos isso aí, temos que ter um médico do trabalho especializado em medicina hiperbárica. Aí nós fizemos uma consulta ao Conselho de Medicina, perguntando quem eram os profissionais que trabalhavam com isso. E o Conselho de Medicina responde, dizendo que não considera a medicina hiperbárica uma especialização médica. Mas como é que está na norma? Aí foram os engenheiros que escreveram a norma. Esse tipo de situação permite trabalhar até 2,5 kg por pressão, ou seja, em fundações de obras que têm uma lâmina d'água até 25 metros. Como nós temos a perda de pressão, em função dos dispositivos de vedação não funcionar muito bem, recebi instruções técnicas. Não, mas é o nervosismo, ele está sendo filmado ao vivo.
Eu não sou tão expoente que nem o Ladaga, que foi citado por todo mundo aqui, então estou me sentindo constrangido aqui. Mas essa fundação, então, ela exige que, além do operário estar lá dentro, que você, profissional, vá lá ver se o que o operário fez está correto. Porque é muito simples ele chegar e dizer, companheiro, coloquei a fundação na rocha, e você aceitar a opinião dele. Você tem que aprender a entrar lá. Descer pendurado num baldinho, ou descer numa escadinha de marinheiro, 30 metros, e verificar se a fundação está em ordem. Prosseguindo, aqui está o que nós podemos hoje ter de solução alternativa, que é a coqueluche do momento também, que são as fundações de estaca raiz. E o pessoal responde assim, não, mas estaca raiz custa caro. Ela custa caro quando a gente não coloca um ambulatório na obra para atender a norma do tubulão. A hora que coloca isso no preço, a estaca raiz fica mais barata, fica mais acessível. Outra solução que estão se valendo muito os nossos projetistas são das estacas escavadas, ora por hélice contínua, ora por o processo escavado simplesmente. Eu vou seguir o conselho do Rogério. O problema é a gripe. Aqui está uma fundação em estacas. As emendas de estacas são o ponto frágil. Nós temos sempre que colocar essa luva metálica, fazer uma boa solda, para que a gente não fique à mercê da sorte. Com relação ao método construtivo, nós temos obras construídas no lugar, como esse viaduto, e aí vem, no tocante ao preço da obra, um cuidado todo especial que nós temos que ter quando calculamos volume de escoramento. Não, a obra tem tantos metros cúbicos de escoramento, mas e qual é o vão que esse escoramento tem que ter? Ele vai ter que dar passagem ao trânsito, ele vai ter que ter, como no caso dessa obra, um vão de 12 metros para vencer a rodovia BR-116. E aí vem um outro contraste com os nossos calculistas. Se ele não recebe a informação que eu vou ter que manter o tráfego aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o gabarito mínimo do DENIT, que é 5,5 metros entre o fundo da laje ou da viga e o pavimento. E como é que eu mantenho o trânsito aí durante a execução da obra? Como é que eu vou vencer 12 metros mantendo esses 5,5 metros? Não tem jeito. É impraticável. Então, aí nós precisamos de uma conversa com os projetistas para que também se atentem a esses detalhes de quanto é que nós precisamos vencer de vão para executar a obra. Aqui está o método mais tradicional que nós usamos hoje, que é a execução de vigas pré-moldadas. É um método que dá muita velocidade à obra, porque você vai fazendo as vigas ao mesmo tempo que faz as fundações, de forma que quando você vai lançar as vigas, está tudo prontinho e as vigas também já estão curadas, prontas para conseguir vencer rapidamente o prazo da obra. Nessa fotografia, fazendo o lançamento com guindastes. Nessa outra, com treliça, que é uma modificação do método de lançamento, em função de que o guindaste não tem condições de vir até o meio do rio. Com relação ao esquema estrutural, nós temos vigas biapoiadas, altura constantes, que pode ser em concreto protendido ou concreto armado. Nas pontes rodoviárias, a relação entre vão e a altura de viga varia de 1 para 15, de 1 para 10. Quando nós vamos para obras protendidas, nós conseguimos reduzir isso de 1 para 20 a 1 para 15. Por isso que nós protendemos as nossas obras. O que é a proteção? É simplesmente colocar um dispositivo externo que transmita ao concreto um esforço e faz com que o concreto trabalhe dentro daquilo que ele mais sabe bem fazer. Você pode espremer o concreto à vontade que ele aguenta. Você não pode esticá-lo. Esticou, gerou tensão de tração, ele fissura, entra água, precisa colocar as bactérias do Dyer lá para impedir que a armadura entre em corrosão. E o processo de proteção, o mais simples é esse que tem nos teus livros. A hora que você pega os teus livros e aperta, você consegue transmiti-los.
A barrica que os nossos amigos aqui de Bento Gonçalves guardam seus vinhos, elas são protegidas. E aí, todo organismo humano é protegido. O que nós temos de proteção dentro de nós? A nossa pele. Quando nós cortamos a nossa pele, ela se afasta. Por quê? Porque ela está tensionada. Então, o conceito de proteção veio exatamente da análise de um corte numa pele, de um ser humano. O que eu falei do diagrama de esforços, gerando compressão em cima, tração embaixo, com aplicação da força de proteção, nós invertemos isso. E aí temos os diagramas de deformação sendo aplicados, mostrando exatamente o comportamento de aplicar a força de proteção. O macaco de proteção puxa as cordoalhas por um extremo, nós controlamos isso aí pela tensão aplicada no macaco e pelo alongamento do cabo, aplicando a lei de Hooke. Indo em frente. As nossas pontes, a grande maioria de nossas pontes são curtas, para gerar economia. E aí nós precisamos conter as nossas cabeceiras, ou usando o gabião, que é uma estrutura bem convencional e das mais baratas, ou usando outros dispositivos como a terra mesh, e o mais consagrado de todos, que é a terra armada. Esse nome terra armada é uma patente francesa já vencida. Hoje a gente fala em solo armado, ou seja, são elementos de concreto que a gente chama de escamas, aonde são ancoradas chapas de aço que, pelo atrito com o solo, seguram as paredes dessas contenções laterais. E agora vamos falar um pouquinho sobre a coqueluche do momento, que é a ponte estaiada. A ponte estaiada mais brilhante do país é a Otávio Furias, lá na... Agora me fugiu o nome da rua. Roberto Marinho, na cidade de São Paulo, em que ficou um estal cruzado. O autor do projeto é o professor Catão, Francisco Ribeiro, que é o profissional que está na coqueluche também no momento, com uma solução brilhante que ele deu para esse tipo de estrutura. Essa obra ela foi projetada por um arquiteto, o arquiteto Lavigné, que é um francês, e mostra a integração que fora do país ela é mais presente do que é na nossa relação com os nossos arquitetos. Aí está o mastro da obra, com 138 metros de altura, de onde nascem os estais. Em função das pontes serem curvas, os estais são cruzados. Então, o estal cruzado foi uma necessidade, não foi arquitetônico, não, para equilibrar o diagrama de tensões e deformações. Aí está a ancoragem, e ali você vê, na laje, 3 tipos de proteção. Uma proteção longitudinal. Eu acendo aonde aqui? Não acendi. Aqui. Uma proteção longitudinal da laje, uma proteção transversal da laje em verde e a proteção das vigas aqui embaixo. Então, está protegido em tudo que é lado essa estrutura lá na cidade de São Paulo. E eu não consegui lembrar o nome da avenida ainda, é Roberto Marinho, mas antes era Espraiada, Avenida Espraiada. Aí estão algumas características interessantes, como a série de Fibonacci, que é a estrutura de um caracol, ou essa série de Fibonacci, que vocês vão ver ela presente na raiz de uma árvore, na formação da raiz de uma árvore, ver como a natureza ela nos dá os instrumentos que nós precisamos, e nós vamos descobrindo aos poucos a composição numérica que está presente lá na árvore, ou o famoso homem vitruviano. E através dessas proporções do homem vitruviano, do segmento de média e extrema razão, nós vemos que o mastro lá de São Paulo seguiu exatamente esse tipo de composição para ficar agradável aos olhos e ficar bem distribuído. Ou seja, usa a composição de um ser humano. Aqui está a ponte sobre o Rio Negro.
Aqui está a ponte sobre o Rio Negro, que foi recentemente concluída por uma das nossas maiores empreiteiras. É uma obra de uma complexidade absoluta, onde nós vamos ter uma lâmina d'água de 50 metros de espessura, se é que nós podemos chamar de 50 metros de espessura. E também não é lâmina, né? Aí até lembro de um colega lá do Rio Grande do Norte. Tem alguém do Rio Grande do Norte aqui? Mas o meu colega do Rio Grande do Norte, ele era presidente do Sindusconde lá. E ele dizia o seguinte: lá no Rio Grande do Norte é tudo errado. Primeiro, não é rio, é braço de mar. Segundo, não é grande, é pequeno. E terceiro, não está no norte, está no nordeste. E nós temos, então, lá no norte do país, a ponte sobre o Rio Negro. 3.595 metros de extensão, ou seja, quase 3,5 km, quase 3,6 km, 73 vãos, 2 vãos de 200 metros estaiado, vão central com 55 metros de altura, altura do mastro de 103 metros de tabuleiro, 213 vigas pré-moldadas. Opa! As fundações com camisas metálicas, estacas de 2,5 metros de diâmetro. Essas estacas, para vencer a espessura da água, que vocês estão vendo ali de 58 metros, as camisas tinham que ter mais ou menos esse tipo de dimensão. E aí você vê uma camisa sendo elaborada e sendo transportada, flutuando até a posição da aplicação. É uma obra em cima de balsas, uma obra em cima de ferry-boat, porque não tem como fazer diferente. Aí está os 2 tipos de solução para escavação, a primeira em solo com a caçamba e o segundo com a perfuração tipo Virt para conseguir desgastar a rocha e levar a fundação até o encaixe, embutindo ela em rocha. Os blocos dentro da água eram impossível de fazer escoramento. Por quê? Porque como nós vamos fazer um escoramento dentro da água com 50 metros de altura? Então, faziam-se cascas de concreto que eram apoiadas exatamente através de mãos francesas instaladas nas camisas metálicas. E essa casca de concreto servia de forma para o bloco. Vocês observam lá no centro as 3 estacas, 1, 2, 3, com 2,5 metros de diâmetro cada uma, que dá bem a dimensão do bloco. O pilar nascendo, a travessa que vai receber as vigas. Aqui as vigas pré-moldadas sendo construídas no trecho em que não é estaiado, são vigas de 45 metros de comprimento. Essas vigas são levadas para sua posição definitiva através da treliça lançadeira. Então, a viga vai dentro da treliça e vai sendo colocada, cada qual em seu lugar definitivo. No trecho estaiado está aqui o mastro em construção. Vejam a bateria de estacas, dada a concentração de cargas que nós temos lá. Estacas de 2,5 metros, veja a quantidade de estacas que nasce lá para suportar o esforço que vai estar sendo suportado por esse pilar. Aqui os estais nascendo. Na sequência, os ensaios que nós temos que fazer para esse tipo de obra. Aqui são ensaios de estacas. E aqui o túnel do vento, onde a maior especialidade no Brasil está presente aqui no estado do Rio Grande do Sul, através da universidade, onde são feitos todos os ensaios que nos conduzem aos resultados da influência do vento nas nossas estruturas. Aqui o ensaio de carga estática dentro da própria obra, já com o tabuleiro concretado. E, finalmente, uma ponte concluída. Valor dessa obra em 2010, 290 milhões de reais. Acidentes. Sim, projeto do Catão. Acidentes. Pela primeira vez eu estou vendo num congresso de engenharia, eu que frequentei bastantes, nós temos apresentações técnicas. Via de regra, os nossos congressos são para discutir lei de CREA, são para discutir se pode daqui, se pode dali. E me deixa muito feliz estar podendo participar até como apresentador de um tema e discutir técnica. E nós, engenheiros, fugimos muito de um assunto
que são os acidentes nas obras. E, gente, os médicos só conseguem fazer a sua cirurgia depois de estudar os mortos. E os mortos são um acidente de percurso. Então, nós temos que entender que acidente é para a gente aprender, para a gente tirar conhecimento daquilo dali. Então, nós temos que tratar esses assuntos dentro dos nossos congressos para que consigamos transmitir como é que nós corrigimos essas falhas que nós detectamos ao longo do tempo. Aqui está uma ponte em estado de Santa Catarina, onde simplesmente vocês vejam o que aconteceu com as estacas. O rio foi, a ponte é curta, logicamente, o rio foi erodindo, e os blocos ficaram lá em cima. Ou seja, quando foi construído isso, a gente pode imaginar que a situação mais desfavorável, a água devia estar aqui embaixo. O que teve que se fazer aqui? A situação inicial é essa, e a situação final, aqui está, onde nós tivemos que fazer uma cortina atirantada para combater o fato da ponte ter sido curva. Essa é uma questão que precisa pensar um pouquinho. O que é essa cortina se nós transformássemos ela numa laje horizontal? Ela equivaleria a aumentar o comprimento da ponte. Ou seja, o custo dessa cortina é maior do que fazer uma extensão da ponte. Mas a economia falou mais alto quando foi construída essa obra. Agora travou. Aqui, um caso bem recente, lá na cidade de Belo Horizonte, onde uma obra já em tráfego, pelo menos por baixo dela, né, desabou em cima de um ônibus, acabou ferindo pessoas. E qual é a conclusão que você chegou disso? Depois de se entabular muitas hipóteses de construção. Foram tantas hipóteses de cavernas embaixo das estacas, por formação calcária, de falha de projeto por isso, de falha de projeto por aquilo. A conclusão final é a seguinte, que esse bloco de fundação que absorveu as estacas aqui, que foi puncionado, ele não foi dimensionado estruturalmente como o jeito que ele deveria ser. Ele tinha que ter sido dimensionado como uma viga, e não como um bloco, dadas as dimensões dele. E por isso faltou armadura. E a hora que faltou armadura, ele puncionou. Aliás, essa é a conclusão do professor Catão. Será que a pilha acabou? Aí eu desliguei. Você quis me constranger perante a plateia aqui, mas não é. Bom, vamos tratando aqui. Hoje de manhã, o professor César Dayer mostrou para nós o nosso concreto cicatrizante. E uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar para a plateia, quando nós falamos em fissura, né, falar com alguém que não entende de engenharia, fissura de 0,4 milímetros, 0,3 milímetros, eu pergunto, principalmente aos nossos acadêmicos, qual é a diferença entre fissura e trinca numa obra de engenharia? Quem definir bem isso vai ganhar uma passagem para Moscou na Copa de 2018. Alguém arrisca? Oi? Eu acho que trinca é uma fissura na obra dos outros. Isso. Fissura é uma trinca na obra da gente. Perfeitamente. Essa é a melhor definição que existe. As nossas obras fissuram. Até porque eu vi uma época que dizia, estou fissurado em você. Não é isso? Então, a diferença básica é exatamente essa. Aqui nós temos um outro acidente clássico que aconteceu lá no Paraná, na ponte do rio Capivari-Cachoeira. O rio Capivari-Cachoeira deixou de ser um rio
e passou a ser uma represa. E o que aconteceu com esse fato? As águas da represa sobem, descem, satura o solo, seca o solo, satura o solo, seca o solo. Ora, o solo está todo saturado, quando ele seca, ele tende a relaxar. E junto com isso, nós tivemos uma movimentação geológica, o maciço geológico deslocou, como se fosse uma placa tectônica, e simplesmente seccionou o pilar, cisalhou o pilar da ponte. Então, é o tipo de acidente em que a natureza promoveu o acidente. Não foi falta de manutenção, não foi falha no dimensionamento, foi simplesmente um fenômeno natural que fez com que houvesse um deslocamento da placa geológica e, com isso, rompesse o pilar, trazendo a parte da estrutura para baixo. Você pode avançar manualmente para mim lá? Recolher e reter desse equipamento aí? O Ladago olhou brabo comigo, acho que ele não gostou. Bom, aqui está o acidente mais clássico da obra da engenharia, que é o efeito do vento, lá na ponte de Tacoma, isso em 1945. E aí nós temos algumas teses, uma que fala em ressonância e a outra que fala que esse dimensionamento dessa estrutura não levou em consideração o complexo do conjunto. Opa, agora ele avançou demais ali. Oi? Eu vou entrar com uma representação contra a organização do Congresso, que eu estou sentindo-me prejudicada na minha exposição, e, portanto, eu posso ser mal avaliado. Isso pode causar um dano moral, aproveitando que o Murilo falou dos advogados, dizer que eu me senti aqui prejudicado, que isso vai abalar a minha carreira profissional. Eu tenho que continuar com a minha carreira, pois estou maravilhosamente aposentado com R$4.000 por mês do INSS. Então, eu tenho que prosseguir até o dia que fechar o paletó de madeira, né? Até lá eu tenho que prosseguir sustentando, porque os R$4.000 só paga o plano de saúde, né? E se você não tiver plano de saúde, meu Deus do céu, né? Conseguimos chegar a alguma... Ele vai rodar de lá? Então pode ir em frente, por favor. Você pode passar o filme, pode acionar o filme para mim, por favor? É. Oi? Oi. Acho que nós não vamos conseguir passar o filminho, não. Mas o filme, depois eu disponibilizo o material, vocês vão ver essa obra sacudindo de toda forma até que ela entra em colapso e vem para baixo, depois de 1 ano em trabalho. Vamos em frente. O Ladaga disse que ia fazer isso para mim. Eu não acreditei, eu achei que ele estava trucando. E os nossos acadêmicos estão cursando o quê? Truco 1, truco 2, truco 3. Lembre-se que quem não tiver as três fases do truco não vai virar um bom engenheiro. É fundamental isso. Oi? Pode avançar, pode avançar. Eu acho que está congelado lá, pelo jeito. Será que está fazendo tanto frio lá dentro? Bom, eu não lembro direito da sequência, gente. Depois passo os slides aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós temos no nosso país, no nosso Brasil, aproximadamente
eles estão contando, vai demorar um pouquinho, nós temos 137 mil obras de arte no Brasil. Isso incluindo DENIT, incluindo DRs e municípios. A ponte média, nesse extrato que eu estou falando para vocês, é uma ponte de área de 550 metros quadrados. Se nós dividirmos isso por 10, que seria uma largura média, a nossa ponte média tem 55 metros lineares de comprimento. O metro quadrado de uma ponte hoje, ele gira em torno de R$4.000 o metro quadrado. Preço médio. Aquela fundação em Sapata, ele vem para R$2.800, R$2.700. Uma ponte estaiada vai para R$12.000, R$15.000, R$20.000 o metro quadrado. Nós estamos falando de um patrimônio da sociedade brasileira de 300 bilhões de reais. Esse é o tamanho do que representa o custo para nós executarmos as obras de arte que nós temos no país. E nós, infelizmente, não temos um programa de manutenção disso. Nós temos uma norma, que é a NBR 9452, que fala das condições para fazer a inspeção das obras de arte. Inclusive, essa norma é bem recente, a revisão dela, em 2016, onde caracteriza que toda obra de arte devia ter... Opa! Pode ir em frente agora. Não volta, eu vou... Volta mais um, por favor. Aí. O DENIT lançou um programa chamado ProArte, cuja finalidade era fazer a recuperação das obras. Era pilha? Não. Operador? Mas era operador? Vamos verificar. Acho que é. Vai ser meu sócio, hein? Então, voltando aí, então são 137 mil obras de arte, 9 mil obras em áreas concedidas, a área do tabuleiro médio de 550, um custo de R$4.000, então um patrimônio de 300 bilhões. O DENIT previu um programa para fazer uma intervenção, primeiro em 500 obras que foram classificadas como críticas, ou seja, obras com problema até de colapso iminente. Na sequência do programa, nós teríamos a intervenção em mais 4.500 obras de arte, que seriam obras caracterizadas como problemáticas, mas esse programa, lançado em 2010, não saiu do papel. Teve até organismos que se propuseram a financiar, como o Banco Mundial, mas ele, infelizmente, não saiu de papel. Isso aqui é pilha. Não pode. No Rio Grande do Sul, está praticamente impossível de ver aí, mas seriam essas intervenções, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu digo para vocês que nós, como engenheiros, a nossa atividade, ela consiste em engenhar. Nós não podemos perder de vista isso. Esse negócio de que engenheiro é tocador de obra, gente, eu acho uma coisa horrorosa. Aliás, o engenheiro tem que ser um puxador de obra, né? Ele tem que estar na frente da obra para saber para que direção que ela leva, porque quem empurra a obra também não enxerga para onde que ela está indo. Então, eu recomendo que vocês tirem do dicionário de vocês essa expressão de tocador de obra. Nós somos gestores de conhecimentos científicos para fazer as estruturas ficarem em pé. E aí vem aquela definição, que craque é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que ama o que ela trabalha, ela é visionária, ela é observadora, ela é alquimista, ela torce pelos colegas, ela é democrática, ela se comunica bem, ela toma iniciativa, ela gosta de correr riscos. E é isso que todos nós, profissionais, e todos vocês, acadêmicos, precisam assumir esse papel. Enfim, sai da mesmice, bota a cabeça para fora, chuta o pau da barraca, segura o touro pelo chifre, mata um leão por dia, engole sapo e perereca, ria das próprias quedas, sacode a poeira para baixo e dá a volta por cima.
Esse filme eu consigo rodar aí? Aqui ele não está indo? Opa, é vídeo. Não, ele apareceu. Aqui. Ó. Se for pela internet, você vai. Não, não é internet. Ele está salvo lá. Não, não é internet. Ah, de lá para cá pode ser. Oi? Não está o vídeo. Não está o vídeo. Mas esse vídeo, gente, era daquele menininho que foi no médico, né? E a mãe preocupada com ele, porque disse que ele tinha mania de desmontar tudo em casa, de mexer com tudo. Enquanto a mãe consulta o médico, ele desmonta um aparelho do médico que está lá desligado, o aparelho começa a funcionar, e o médico arremata dizendo para a mãe, ele tem as características daquele mal. Ele tem todas as propriedades daquele mal. E a mãe pergunta, que mal é esse? E o médico diz, ele vai ser engenheiro. Então, com isso, eu quero deixar o meu contato, agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês de informações. Apesar de nós falarmos tecnicamente, é uma palestra mais informativa, de caráter e definir cultura. Dizer que, fundamentalmente, nós temos que envolver esses dois componentes na nossa atividade profissional. A tecnologia do conhecimento científico adquirido na base da química, da física, da matemática. E, para isso, nós precisamos estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo infinitesimal, geometria descritiva, geometria analítica, física 1, física 2, física 3, entender de explosivos, e precisamos estudar química para isso. E, na outra ponta, exercer criatividade, assumir esse papel que nos foi designado pela sociedade, que por mais que a gente esteja numa universidade pública, a sociedade paga um pouco por conta disso. Tem muitos incentivos para as universidades particulares funcionar também. E dizer que nós, os engenheiros, precisamos realmente sair do casulo e precisamos defender as nossas posições, como o Murilo falou, de uma forma muito clara. Mas, inclusive, de combatermos aquilo que nós temos muito medo de que assumam o nosso mercado. Nós temos que conquistar o nosso mercado pela nossa competência, e não por norma, não por lei. Lisonjeado em estar aqui e me coloco à disposição para, se houver algum questionamento, alguma dúvida que queira esclarecer. Muito obrigado. Alguma pergunta aí? Nós temos um tempinho para pelo menos 2 perguntas. Se alguém quiser se manifestar, por favor, levante o braço aí. Boa tarde. Meu nome é Gerardo Santos, eu sou da Mútua do Ceará. Colega Piva, eu quero lhe dizer que nós estamos no mesmo bar, projeto de pontes. Então, eu queria só fazer um comentário sobre aquele viaduto lá que teve a ruptura, o colapso lá em Belo Horizonte. Na realidade, aqueles blocos tiveram altura insuficiente e, no final, eles deformaram e acabou concentrando mais cargas nas estacas centrais. Eu acho que foi isso que o senhor quis falar. Outra coisa é aquela ponte do Capivari, né? Eu acho que, de certa forma, não teve erro no projeto em si da ponte, mas eu acho que aquilo podia ter sido evitado na ombreira onde teve a ruptura dos pilares. Então, podia ser evitado através de um projeto exatamente dessa contenção lá no extremo da ponte, onde teve o problema. Quanto àquela ponte que você acabou não mostrando o vídeo, a ponte Pêncil lá de Oklahoma, realmente eu tenho conhecimento do vídeo, mas eu acho, só para agradecer
a sua palestra, colocar a construção. Rapidamente, eu tenho um vídeo, por exemplo, sobre a construção de uma ponte estaiada de São Francisco, a Golden Gate, certo? E realmente é interessante, porque pouca gente sabe que um cabo daquele tem em torno de 1 metro de diâmetro. E como é que você faz um cabo de aço de 1 metro de diâmetro, tá certo? Com aquele mais de 2.500 metros de comprimento. Então era interessante, só para enriquecê-lo, e parabenizo pela sua palestra, ter sempre isso. Uma ponte estaiada tem um vídeo muito rápido que mostra a construção e como eles fazem um cabo, tá certo, desse tamanho, em torno de 1 metro de diâmetro. Quem quiser ver, eu tenho aqui no meu celular uma fotografia de uma seção dessa ponte de São Francisco, ponte Golden Gate, tá certo, em que você vê que, na realidade, esse cabo, quase 1 metro de diâmetro, ele tem 27 mil fios. Certo? São 27 mil fios. Eu tenho o peso por metro. Eu tenho aqui realmente uma fotografia. Quem quiser ver, eu posso mostrar lá da ponte Golden Gate em São Francisco, na Califórnia. Parabéns pela sua palestra, realmente bastante interessante. Obrigado. Muito obrigado. Eu diria que, com relação à ponte de Oklahoma e com a primeira observação, eu concordo plenamente. Com relação à ponte do Capivari Cachoeira, nós só conseguiríamos ter evitado o acidente se nós tivéssemos um monitoramento das cabeceiras da obra, principalmente do morro acostado a ela. Porque houve um deslocamento significativo desse maciço e eu não acredito que alguma contenção seria possível de segurá-lo. Foi muito forte o esforço, o volume de material que cedeu foi muito grande. E eu imagino que se nós tivéssemos uma estrutura com capacidade para segurar aquilo, ela seria mais caro que o valor de uma ponte nova. Ok. Essa luzinha aí é danada, hein? Essa luzinha é danada. Boa tarde, eu sou de Florianópolis, moro aqui em Porto Alegre já faz 20 e poucos anos já, e vi a fotografia da Hercílio Luz, que é o nosso cartão postal, e recentemente eu recebi um vídeo dos meus colegas que a obra, enfim, está para ser concluída a restauração, e eu me pergunto, como florianopolitano, eu quero que aquele cartão postal não acabe nunca. Só que o dinheiro que se gastou ali daria para a gente ter construído uma outra ponte? Fica a dúvida aí, a pergunta. Eu não tenho a informação com relação ao efetivo gasto. Eu lembro do processo de licitação que custou, na época, há uns 15 anos atrás, 169 milhões de reais. Com esse valor, daria para construir uma obra nova. Mas, na minha opinião, aquele cartão postal tem que ser preservado. A questão de substituição daquele olhal, que é o que estava causando todo o problema na estrutura, ela fez com que tivéssemos que escorar toda a estrutura, que é o que está sendo feito no momento lá. Eles estão quase no ponto de trocar o olhal agora. Aliás, aos acadêmicos é uma bela de uma visita, ir a Florianópolis ver o que está acontecendo no momento lá. Nós temos aqui no Brasil um engenheiro chamado Raul Osório de Almeida, da construtora Roca, lá de Curitiba. Estou fazendo propaganda de um concorrente meu, mas ele tem um tratado sobre essa obra que é fabuloso. Inclusive, ele me disponibilizou, e eu posso disponibilizar para vocês, que é a memória de cálculo da ponte, que foi apresentada num congresso de engenheiros civis nos Estados Unidos em 1928. É uma coisa maravilhosa. E eu acho que esse trabalho é digno dos estudantes darem uma atenção a ele. Mas eu, como gestor público, eu não teria o menor constrangimento de gastar o que está sendo gasto lá para recuperar essa obra, que é um patrimônio da humanidade. Haroldo Figueiró, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos 38 pontes e uma delas, no mesmo modelo, caiu igual um efeito dominó. Não sei se o senhor tomou conhecimento, eu até gostaria de passar depois. E a ponte sobre o Rio Paraguai não tem proteção nas colunas, e aí bateu uma chata lá, deslocou e agora estão tentando recuperar.
Por que não há uma seriedade? Porque eu acho que o que está faltando é seriedade. O sujeito implantar uma ponte que 5, 6 anos depois ela tomba, deixando toda uma região sem escoamento, é uma complicação muito grande. Existe alguma obrigatoriedade de proteger essas obras de arte ou deixa daquele jeito, se bater, bateu? Eu vou até levantar para responder. Obrigatoriedade existe sim do responsável pela execução, que tem que prever anteparos contra choque de embarcações. Agora, nós precisamos realmente fazer engenharia plena, minha gente. Nós temos muitos colegas que lidam no serviço público com toda essa dificuldade de recursos que o serviço público está aparecendo e que chega ao absurdo de construir uma ponte ou um viaduto dentro de uma cidade e quando você pede a sondagem, ele diz, vamos olhar nos prédios vizinhos, se tem algum que tem feito sondagem para a gente usar. Então eu mais ou menos traço um paralelo de você ir no médico com uma dor aqui do lado esquerdo e ele dizia o seguinte para você, olha, uns 3 anos atrás você esteve aqui, eu estava com uma dor do lado direito, eu vou olhar o teu raio-x do pulmão do lado direito para ver se eu concluo que tem do lado esquerdo. E essa é uma questão que nós, os engenheiros, não tomamos consideração com a relevância do fato. Você pergunta, por que nós projetamos pontes para o caminhão do passado? Qual é o tamanho dos veículos que vão estar trafegando em nossas estradas daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 50 anos? Por que nós não fazemos uma reflexão sobre qual é o futuro das nossas estruturas? Ou nós imaginamos que uma ponte servindo 50 anos, ela se pagou e nós não precisamos mais nos preocupar com ela. Então, no tocante à questão de gabarito de navegação, nós, infelizmente, nos casos menores, deixamos em segundo plano, não damos relevância. Braços de rio, braços de mar, rios navegáveis de pequena dimensão não são tratados com a seriedade que deve. Quando você pega uma ponte representativa, uma ponte aí de 1.500 metros, 2.000 metros, como é o caso dessa, não. Aí você toma as providências, porque ela está ali presente, relevante. Agora, nas obras pequenas, infelizmente, nós tratamos como se fosse um subproduto. É um erro de conceito que nós precisamos, de uma forma definitiva, erradicar do nosso comportamento como profissionais. Obrigado. Caro colega Gilberto Viva, o 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, gostaria de agradecer as suas palavras, que eu acredito que foram além de uma palestra, né? Para a velha guarda, me pareceu mais uma revisão da cadeira de pontes e grandes estruturas, né? Além de outras mais, né? Gostaríamos de presentear aqui com uma pequena lembrança, ok? Obrigado. De nada. E para coordenar... Vocês desculpem pelo meu nervosismo, típico de um profissional com 40 anos de atividade, isso eu prometo que da próxima vez eu não vou decepcioná-los. É melhor ter um notebook para comandar isso aí, viu, Pedro?